E aí, meu povo, tudo certo? E aí, galera? Estamos aqui mais uma vez, eu e meu mano PH, mais um podcast depois de muita luta aí. Cara. Vou explicar o que aconteceu já, mas nós estamos aqui, eu nem sei mais qual é o episódio, enfim, vocês vão conferir aí. Mas hoje nós vamos trocar mais uma ideia aqui sobre o nosso universo, o universo de creators, né? Em inglês é mais bonito. Ideias, Por que em inglês é mais bonito, mano? Sei lá, cara, sempre é mais bonito. Mas tem que falar igual o Ariano Suassuna, a gente tem que valorizar a nossa língua. Mas tu é muito assim com essas coisas de americano e tal? Eu acho que nós que é preto, né? A gente tem uma tara, né? A gente é o americano que nasceu no Maranhão. É o americano que nasceu no Maranhão. Tu lembra que eu botava negócio, que eu nasci, que eu sou americano e tal. O pessoal começou a pegar pilha, tu sabia? Ô, gente, como assim tu é americano? Mas é porque a gente gosta tanto da cultura, das coisas que vêm dos Estados Unidos, né? Que a gente acaba... Principalmente por causa da cultura hip hop, né? Que Exatamente, basicamente nasce lá, então... Eu digo pra todo mundo que eu conheço os Estados Unidos, quase todos, por causa do rap. E por causa dos filmes de gangue também, né? Tipo assim, se eu for nos Estados Unidos, eu quero ir no Brooklyn. Exatamente. A gente quase não tem esse tipo de cultura aqui, né? Exatamente. Já pensou, tipo assim, se tu fosse nos Estados Unidos hoje, tu iria fazer o quê, mano? Ia pra onde? Eu queria conhecer. Qual a primeira coisa que tu queria conhecer, assim, se fosse nos Estados Unidos? Rapaz, eu queria ir, acho que em Nova York. Nova York. Lá no Brooklyn, né? Assim... Porque eu acho que parece que todo filme de rua, de negão, tudo é no Brooklyn, tudo né? é Brooklyn, O Chris. Exatamente, por causa do Chris. Eu gosto demais do Chris. Então, assim, eu acho que eu tenho vontade de ir no Brooklyn. Brooklyn. Tem o Harlem, né? Tem o Brooklyn, Harlem, Bronx. Tem a State Island. Enfim, tem um monte de coisa. Enfim, gente, começamos aí o podcast, vocês estão ouvindo aí a gente falando sobre essas coisas que nos influenciaram, nos influenciam. Mas deixa eu explicar. O que acontece, galera? Eu e o Pedro, a gente gravou vários episódios aí em janeiro. Eu tava editando tudo. Aí o SSD que eu tava usando deu problema e eu acabei perdendo uma parte do material. Consegui recuperar só uma, que eu vou postar. Vocês com certeza, já quando isso aqui foi pro ar, você já deve ter ouvido o outro. Mas é isso aí. E hoje nós vamos falar aqui sobre... mais uma vez, esse universo nosso de criatividade, comunicação, leitura, filosofia, teologia, aconselhamento, essas loucuras nossas aí. E o Pedro deu a ideia da gente começar a falar hoje aqui sobre como ter ideias. Como ter ideias, meu Lembrando amigo. que o Bob tá estourado e está estourando. Tô estourado. Aliás, se você não me segue aí, siga no Instagram, tá bom? Não só eu, mas siga o PH também. ph.brito, é isso? Brito com 2 i. Isso. Mas vamos lá. Como ter ideias? Como nascem as ideias na cabeça do pastor, empresário, artista, palestrante, Fala mais. mentorado? Rapaz, eu acho que a primeira coisa, você precisa definir uma direção, né? Exemplo, eu preciso de ideia para quê, em que sentido, em que tema... O tal do briefing. Eu gosto de me mover assim, entendeu? Ter uma direção. Porque aí eu vou buscar estímulos dentro dessa temática. Quais são os estímulos? Eu vou ouvir outras pessoas mais experientes, eu vou ler livros a respeito. E quando você mergulha em outras fontes, não tem como você não ter ideia. Né? Até porque a gente bebe de outras fontes, né? É assim que a gente aprende. A gente é mimético, a gente imita. Né? Eu acho que o primeiro ponto é esse, é definir. Você quer ideias para quê? Né? Para que, onde eu quero chegar, para por que eu quero uma ideia. Tu saberia dizer, por exemplo, a gente falou aí em episódios passados sobre o tal do leão da contramão. Ixi. Como é que tu chegou àquela ideia ali do leão? Como é que foi? Cara, na verdade, eu fiquei me perguntando o que eu vou pintar, né? Nunca eu tinha pintado, vou pintar num culto, o que eu vou pintar? Então eu vou pegar um símbolo, né? Já que nós somos seres simbólicos. Vou pegar um símbolo aí que é muito... conhecido no meio cristão, que é o leão, né? E por tudo aquilo que representa, né? A questão do leão de Judá, que faz a alusão a Jesus. E aí veio a ideia do leão, né? E aí eu dei uma misturada de cores, enfim. E deu no que deu e foi um sucesso, né? Foi sucesso, te lançou. Me lançou, cara, me lançou. Aí eu lembrei aqui de uma outra coisa também que tu fez, cara, que depois, bicho, eu só via essa arte na minha timeline do Instagram, que foi eu acho que era de uma rosa, ou era uma mão que descia um sangue assim,
Ah, essa daí foi massa. Essa daí veio da minha cabeça. Foi mesmo. Veio do Espírito Santo. Mas... Assim, eu não lembro, cara, assim, de ter pegar... Porque a gente sempre... Mas assim, foi algo que veio... Tu não viu nada antes? Eu já tinha feito um desenho de uma mão antes, né? Nos meus rabiscos. E aí eu tive a ideia de fazer a mão e dessa mão pingava o sangue. O sangue que pingava limpava o homem. Então era um cara todo preto, né? Pintado de preto. E a metade do sangue ia limpando e tirando essa cor preta, né? Simbolizando que o sangue de Cristo nos purifica do pecado e tal. E essa arte foi massa, cara. Eu lembro que, bicho, eu só vi essa arte em toda a timeline, todo o Instagram. Porque, tipo assim, eu gerenciava não só o meu Instagram pessoal, né? Mas o Instagram da própria Correndo na Contramão, da igreja, de jovem, do team. E, cara, eu entrava em todos os perfis e só dava essa arte, cara. Eu lembro que tu comentou pra mim uma vez, nessas conversas várias conversas que a gente teve, que tu recebeu muito testemunho, muito feedback depois, né? Teve uma galera que foi... Conta um aí, ou dois, Na ou três, verdade, assim. eu não lembro direito, porque mandaram pro Instagram do Correndo na Contramão, né? Eu acho que foi tu que chegou a me mandar. Ah, sim, é verdade. Acho que era o pessoal dizendo que foi ministrado, né? Assim, porque realmente teve três imagens. Teve a do leão, né? Depois eu pintei outro leão também, no outro ano. Só que eu também depois pintei essa da mão e pintei só a mão de Jesus na cruz, o prego, né? Então, sempre tentando fazer a galera pensar, apesar de parecer algo óbvio. Mas essas coisas não surgiam, né? Tipo assim, tu ia pra cima do palco ali já com a Claro ideia. que não. Cara, eu sempre, tipo assim, né? Eu tenho que me preparar antes. Então, eu já tinha uma ideia antes. Num caderninho, eu já bolava antes, exemplo, vou pintar no contramão daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Eu já estava preocupado, pensando ali, esboçando algo, o que eu vou pintar. Né? Até para demonstrar uma intencionalidade maior, né? Então, assim, eu gastava mais tempo pensando, só que na hora vinha algumas ideias, né? Alguns detalhes, e aí eu chapiscava a tinta, mudava a ordem de alguma coisa, mas eu já tinha uma ideia pronta, assim, uma direção. Tá, e essa ideia pronta, ela... Como é que a gente tá falando como nascem as ideias aqui, né? Como é que ela nasceu na tua cabeça? Tu falou aí do leão, no caso, da mão. Como é que tu teve? Como é que tu chegou assim? Cara, o que eu acredito, que eu gosto de falar é tipo assim, primeira coisa, você tem que sentar de frente para sua ferramenta de trabalho. Então, o que um desenhista faz? Ele não espera vir um insight, ele senta de frente para um papel com um lápis na mão e ele vai rabiscando. E é assim que eu faço. Às vezes eu quero... Teve um desenho que eu fiz, cara, esse desenho também repercutiu muito no Instagram, que foi, eu desenhei um cara segurando um balão com o nome Sonhos, e várias pessoas tentando estourar esse balão. Só que essas várias pessoas eram o próprio cara, entendeu? Esse aí foi doido. Cara, eu tenho até hoje ele guardado. E essa ideia foi genial. Eu comecei e ele é um traço muito simples, um desenho muito simples, não tem nada de complexidade. É um personagem que tu criou, né? Não, aquele não é o personagem. Mas teve um personagem que eu criei, né? Que foi o Tião. Que na época não é o mesmo não, cara? Não. Na época da pandemia, né? Tava todo mundo em casa e eu comecei a rabiscar o Tião, né? Que a ideia era um desenho minimalista. Um cara, só o dia a dia do Tião. Nada, nenhuma história. Tinha uma história ali, né? O cara indo pro trabalho, o cara em casa. Mas enfim, todas essas ideias de desenho saíram eu de frente pro meu caderno, em branco. No livro que nós estamos lendo, aliás, você está em qual página? Eita, melhor não deixar abaixo. Mas eu acho que eu tô na quase 40, dei uma parada, né? Eu tô chegando por aí também, porque na verdade eu tive que comprar a bendito do audiolivro pra me ouvir no carro, bicho. Porque se eu fosse parar em casa, mano, parava, tava com vontade de dormir. Mas eu tô ouvindo no carro e aí ela fala uma coisa interessante, né? A Júlia fala que, cara, o escritor que ele não para escrever... Como é que ele é escritor? Né? Cara. Então, o artista que ele não para exercer a sua arte, como é que ele vai ser artista? Exato. Né? Aí fiquei pensando, cara, o fotógrafo que não tira foto, que tem câmera, mas não tira foto, entendeu, Anderson? O videomaker que tem a câmera, mas não sai para fazer vídeo, entendeu, cara? Como é que vai ser videomaker? Como é que vai lapidar a criatividade, né? E aí tu tá falando aí, eu acho que as ideias, elas nascem de tudo isso, né? Inclusive, ela vai falar até que nós temos que ter um poço cheio. Tu chegou nessa parte? Não. Ela fala que todos nós vamos tirar algo da nossa cabeça, né? Criatividade vai fluir, vai sair. E a partir do momento que tu tira isso de dentro de ti ou da tua mente, da tua cabeça, tu também tem que colocar.
Aí é onde ela vai falar das páginas matinais, do encontro com você mesmo, né? É bem interessante esse conceito. E eu acho que as ideias, elas nascem daí. Pelo menos comigo, as ideias nascem de momentos que eu nem estou pensando em nada de arte, entendeu? Na maioria das vezes no banheiro, quando eu estou tomando banho, vem um insight, uma ideia. Às vezes durante o ócio, né? Exatamente. E o ócio, galera, é muito importante para você ter ideias. Por isso é interessante você ter um bloquinho sempre com você, se não, anotar no celular, gravar um áudio, entendeu? Inclusive a Júlia vai falar sobre isso também lá no livro, porque ela diz que esses momentos são momentos muito importantes, você não pode deixar passar, entendeu? Mas continuei falando de como nascem as tuas ideias aí, tava no Tião. O Tião foi um personagem, né, que eu pretendo ainda voltar pra ele, né? Tem uma página aí, um Tião. A ideia do Tião era ser uma pessoa muito simples, por isso que o nome dele é um nome simples, né? Tu não comum. Pensou, tipo assim, tu pensou só no nome ou tu pensou na persona do Tião? O que ele é, o que ele faz? Não, o Tião era... Tudo que a gente cria tem um pouco de nós, né? O Tião, a cor do Tião é amarela, influenciado pelos Gêmeos, né? O desenho dos Gêmeos, que eu acho massa. Mas o Tião gosta do mesmo universo que a gente, né? Tem uns desenhos lá dele produzindo uns beats, um negócio assim. Um cara simples, né? Eu pretendo voltar pra ele como melhorar assim, a narrativa, né? Eu lembro que nessa época tu tava bem na pegada de criar o desenho mesmo, que eu lembro que tu também foi fazer faculdade nessa área, foi isso? Cara, nessa época eu tava fazendo, se eu não me engano, design de animação. Isso, era. Cheguei a cursar acho que uns 8 meses ainda, mas só que... Tu foi cursar por causa do desenho? Como é que foi isso aí? Ou tu foi, por causa do desenho. Tava pensando em entrar nessa questão de animações, né? Só que depois eu me desencantei durante o curso. Assim. Na verdade, o primeiro curso que eu fiz foi moda. Na época que tinha lá PH Style, produzindo as camisas. Fiz moda durante 8 meses, tranquei. Fui para design de animação, tranquei. E agora eu tô finalizando filosofia aí, tem que finalizar agora. É igual eu fiz análise de desenvolvimento de sistema, depois eu fiz um outro aí também. E aí eu fui parar cara, minha parada é comunicação mesmo, deixa eu fazer jornalismo mesmo aqui. Tô querendo terminar, próximo ano eu termino a faculdade. Show. Mas é engraçado como a gente vai tentando encontrar a nossa forma de ver o mundo, né? Tu tava falando aí sobre o Tião, cara. E aí eu lembrei que o outro desenho que tu fez, ele também poderia ser um personagem, entendeu? Tu nunca pensou nisso, não? Porque qual desenho? O outro do furando o balão e tal. Ah, é verdade. Entendeu? Pode ser. Tipo, assim, acabou de surgir uma ideia aqui. Uma ideia, né? Porque, assim, são coisas que estão guardadas, né? Tu não descartou, tá tudo lá. Então, acho que é interessante construir uma narrativa, assim, né? É interessante o processo de construção de uma ideia, né? É tipo assim, às vezes você tem uma ideia, enquanto você tá construindo o caminho para chegar naquela ideia, outra ideia cruza o teu caminho, que foi o que eu fiz. Eu comecei a rabiscar um cara, e depois eu fiz o cara com esse balão, e depois a ideia, eu vou fazer outros caras semelhante a esse, porque nós mesmos somos aqueles que nos sabotam, né? Às vezes a gente é o que acredita, o que protege o sonho, mas também é o cara que quer furar o balão do sonho. Tipo assim, não, cara, isso aqui não é pra mim, isso aqui não dá, e... Às vezes até com a própria autossabotagem é isso, né? Então aquele desenho foi uma forma, assim, de expressar acho que um dilema nosso, né? Um conflito interno que todo mundo tem. Basicamente foi isso. Tu apagou a postagem ou ele tá lá ainda? Não, ele tá lá. Vamos compartilhar isso. Contar lá. Um pouquinho dessa Até história. Até o desenho eu ainda guardo o desenho mesmo. Essa questão tem até um livro, né? Esqueci o nome agora, do autor, mas ele fala justamente sobre como nascem as ideias, né? Eu acho que tudo é repertório, né? Na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa cabeça, na nossa vida. E como a Júlia fala no livro, cara, isso uma hora vai ter que... Se entrou, cara, lógico que vai ter que sair depois, né? É o input, o output, né? Entrada, saída. Então, eu acredito que isso é muito importante para nós, né? Pensar sobre, cara, o que eu vou consumir e o que eu vou tirar depois, né? Eu acho que, falando agora de
de artistas que influenciam o cineasta Tarantino, ele é um pouco disso, ele faz um pouco disso no filme. Tu já assistiu algum filme do Tarantino? Isso, acredito que não, cara. Não acredito não. Eu confesso que eu tenho vergonha de... Tu nunca assistiu Django, cara. Mano? Django? Django... Não acredito não, bicho. Django... Acho que já. Mas não lembro direito, não. Já, eu acho que tu já comentou comigo. Django, eu acho que tu já assistiu. Porque o Tarantino, o que acontece? Ele sempre foi um cara muito maluco pro cinema. Esse Django é o do jogo, é? Não, o Django é o com o Jamie Foxx, cara. Que ele é como é que fala? Um cowboy negão, um escravo, entendeu? É muito doido esse filme, cara. Acho que eu já vi. Já vi. Tu já viu que já comentou comigo, eu lembro disso. E aí, cara, o Tarantino, ele é esse cara que bebe de várias vertentes do cinema e ele usa esse mixer, né? Ele faz essa mixagem para criar algo dele. Isso é bastante contestado hoje, né? Porque o pessoal fala que isso talvez não seja uma arte propriamente, né? Porque tem toda aquela questão da originalidade que a gente já discutiu aqui, entendeu? Mas eu acho que as ideias, elas nascem daí, desse monte de coisa que você coloca dentro da sua cabeça. Com certeza. No seu liquidificador. Também acho. Você bate e vai saindo um monte de outras coisas, né? Essa questão do repertório é interessante, porque, tipo assim, a gente não pode anular isso, né? Uhum. Então, assim, o cara que tá só se enchendo, não é possível, bicho, que uma hora esse cara não vai conseguir transformar essa quantidade de informação em algo ali, apesar dessa um pouquinho de várias coisas, ter uma ideia ali, algo que vai surgir. Pelo menos eu acredito que é basicamente impossível. Por exemplo, quando eu estava fazendo algumas das aberturas da conferência Correndo na Contramão, cara, o pastor Ricardo, ele falava, cara, queria algo assim. Aí ele, tipo assim, ele não sabia dizer exatamente o que ele queria, mas ele através de som, de gesto, ele mostrava, né, assim. E aí ele falou assim, cara, uma coisa doida assim, pá. Aí eu me virava depois para ir atrás de coisas que eu já tinha visto, filmes, vídeos. Aí eu passava um dia inteiro, cara, em YouTube, em várias outras plataformas de vídeo, buscando conteúdo para mim recortar, para mim poder fazer, né? É bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito de fazer essa recortagem de vídeos, né? De colagem, que é uma coisa também muito, muito da arte também. E aí, no dia que eu fui criar um vídeo para conferência Exagerados, eu acho que esse é um dos melhores vídeos assim, de abertura, né? Aí o pessoal da conferência falou assim, cara, eu quero uma coisa bem doida mesmo, assim, bem que todo mundo chame a atenção logo de início, assim, que todo mundo pare e veja. Aí, cara, eu peguei o que estava na moda na época, no WhatsApp, o áudio, o meme da Rita, não sei se lembra, da música O Rita. Sim. Peguei eu lembro desse vídeo. Cara, aí botei o áudio do WhatsApp. Tinha uma televisãozinha, né? Parece. Isso. Peguei um áudio do WhatsApp que fala o negócio da marreta santa, benção, não sei o que. Eu sei também. Juntei com Mad Max, com coisa da pandemia, com filme De Volta para o Futuro, entendeu? Cara, botei tudo isso, construí uma narrativa, botei aquela voz do Google e cara, mandei para a abertura. Mas disse que quando o personagem do vídeo do De Volta para o Futuro aumenta o som da guitarra, aí disse que aparece a música eu coloquei a música da Rita subindo, né? E aumentando o volume. Disse que o cara do som correu para desligar porque ele pensava que alguém tinha. Mas foi proposital, né? E ele disse que a galera rachou o bico na abertura. E isso foi o auge, assim. O Jessé até hoje falou, cara, aquilo ali foi loucura, ó. Porque essas ideias assim que a gente tem, elas surgem a partir disso, né? Um monte de coisa que eu tinha naquele momento, né? E tinha pouco tempo também. É uma coisa também que a gente já falou aqui. Mas não teve nenhum receio, não? Assim, em algum momento de usar esses elementos? Não tive nenhum receio porque eu tinha o respaldo dos pastores, né? Os pastores da igreja, né? A liberdade. Eu falei, cara, pode ser doido mesmo? Pode, Rocha. Eu falei, tá bom, você tá dizendo. Aí, se eles me deram, eu fiz. Mas é interessante, cara, porque pra mim chegar a esse mix de um monte de coisa, era coisa que tá na minha cabeça, coisa que foram me passando. Eu falei, cara, eu vou juntar isso com aquilo, entendeu? E eu gosto disso. Hoje essa semana, na verdade, a gente tá compartilhando muita coisa contigo e eu falei muito sobre essa questão do mixer, né? O hip hop é assim, ele pega parte de música de uma outra banda sample, e junta, né, o sample. E vai juntando, né, isso. O próprio Raimundos, na década de 90, fez muito isso, Charlie Brown. E eu acho que isso também é elevar o nível da própria arte,
tem a ver com a coisa do nosso tempo também, né? Mas eu acho que as ideias, elas surgem assim, dessas coisas malucas, de conversas, de um monte de outras coisas, entendeu? Eu acho que na busca de uma ideia, você não pode descartar nada, né? Nenhuma conversa, nenhum acontecimento, nada que acontece. Acho que tudo que acontece no nosso dia é um combustível para uma ideia. Acho que às vezes, quando a gente está... Pelo menos... Hoje não, hoje eu tenho já um pouco mais de, vamos dizer assim, sabedoria. Mas quando eu converso com alguns criativos novos, eles têm muito receio da primeira ideia, né? Tipo assim, nossa, não ficou legal. Ou... Algumas vezes ele, nossa, essa ideia é maravilhosa. Aí não pensa numa outra ideia, né? Sim. E aí eu acho interessante pensar, quando você está criando, pensar pelo menos umas 3 ali para você ver e ir trabalhando, né? Eu acho que os desenhistas, o pessoal que cria HQ, cara, já vi vários sketches dos caras fazendo e tipo assim... É incrível como ele sai de um traço e quando você vê o resultado final... o próprio Mickey, cara. Você já viu o Mickey? Os primeiros desenhos do Mickey... É surreal, entendeu? Cara. Porque você vai construindo ali a parada, né? Exatamente. Vai surgindo coisa. A partir do momento que você se lança, vai surgindo. Eu acho que todos nós criativos temos esse desafio, né? Cara, se você é o cara que faz vídeo, tem que fazer vídeo, mano. Sim. Tem que pegar a tua câmera e... Toda grande ideia foi uma ideia pequena, né? Exatamente. Que foi sendo lapidada. A gente vê algumas ideias que parecem bem sofisticadas, mas foram... algo simples que o cara foi ali trabalhando. É porque também, às vezes, por a gente... Acho que foi o primeiro podcast, né? A gente falou da necessidade de criar, né? Exatamente. Por a gente querer criar algo e dividir logo, às vezes a gente é apressado, né? Mas tem ideias que você vai poder se apressar. Tem ideias que você vai lapidar ela por um bom tempo. E até você ver, não, isso aqui é algo interessante, cara. Tu falando aí uma coisa que eu lembrei, que é uma coisa que eu posso dizer que, de certa forma, eu... faço bem hoje, que é a questão de, cara, eu penso, tive uma ideia, eu não saio para compartilhar logo de imediato. Eu guardo. Eu tenho uma ideia de um post, alguma coisa, eu sei guardar aquilo no bloco, passar mais uns dias pensando, volto lá, dou uma olhada, pesquiso, entendeu? Tu já chegou a esse nível? Sim, porque às vezes também, tipo assim, às vezes você tem a ideia... A boa ideia, só que às vezes não é o momento de lançar aquela ideia, né? Eu tô com a ideia guardando já há mais de uma semana. É mesmo? Em breve eu vou compartilhar. Eu nunca soltei aquele post que eu mandei pra ti uma vez do negócio da Barbie. Tu lembra? Verdade. Tá lá guardado, depois eu ponderei também, né? Uma das coisas boas também que você pode fazer, a gente está falando sobre ideias, como nasce, como você estruturar, como você pode guardar isso. Eu tive uma ideia de um post... na época do hype da Barbie. Ou eu poderia aproveitar o hype e soltar aquilo ali para poder, né? Mas eu preferi guardar aquela ideia e principalmente mostrar aquela ideia. Eu mostrei para ti, eu mostrei para o pastor Márcio, mostrei para a Luana, do meu amigo Ebert, mostrei para Kellen, né? O pastor Márcio Bandeira, ele me ponderou algumas coisas, né? A respeito do que eu escrevi. E ele falou assim, cara, tá muito legal, é isso aí mesmo, mas só... tenta ser mais enxuto nas ideias, né? Para não dar a ideia de que você está criticando muito, né? Em vez de você estar passando uma ideia. Eu acho que é um cuidado bom também, né? Uma coisa que a gente tem que aprender é compartilhar com quem você confia, com os amigos também, algumas ideias para você ouvir a opinião deles, com né? certeza. O negócio é que, às vezes, o pastor João até falou isso ultimamente, que o criativo, às vezes, ele é muito melindroso. Ele tem como é que eu posso dizer assim, o ego fino, né? Sim. Tipo assim, quando vem uma opinião... Eu acho que eu tô chegando no nível de ouvir a opinião e saber, cara, isso aqui é a opinião, ela não interfere tanto assim. E tu? Não, eu também tô indo por esse caminho aí. Eu acho que a gente precisa dessa humildade, na verdade, né? Para poder... Porque às vezes, realmente, eu também compartilho algumas coisas com a Bruna, às vezes contigo, né? Te pergunto algumas coisas, isso e tal. Por quê? Porque é uma boa ideia... E se você junta com outra pessoa, com outro criativo, com certeza pode melhorar a ideia. Às vezes a gente não compartilha porque a gente quer ser o dono daquela ideia, né? Quando a gente vê um cara, né, produz algo, bicho, era pra eu ter tido essa ideia, né? E às vezes talvez a gente até teve aquela ideia, mas o cara lapidou, enfim, e publicou aquilo. Mas eu acho que, cara, é necessário a gente ter esse controle emocional de esperar um pouco algumas coisas. Não tô dizendo que é tudo, né? Que o cara vai ficar...
ser passivo. Mas tem coisa que dá pra você segurar, pra pensar, porque assim, às vezes você tem cara, essa ideia aqui é massa. Mas essa ideia vai exigir profundidade. Profundidade exige tempo. Pesquisa, entendeu? né? Pesquisa, informação, dados, fontes. Né? Eu quero... tua área aí, né? Vou citar um negócio aqui na área de mídia, social media, enfim, de marketing. Então eu vou precisar de um dado e tal, uma fonte de autoridade, né? Alguém que falou que já é grande, enfim. Isso, Acho que falta muito isso, né? É um caminho a você, sabe, ficar mais maduro criativamente, né? Acho que juntar Agora eu tive um insight interessante, porque assim, voltando um pouco para a questão do repertório é importante, porque assim, imagina só, você explodiu com uma ideia. E agora? Né? É o que mais tem hoje e agora, em dia. Né? Exatamente. Inclusive, foi o próprio Pablo Marçal, né? Ele falando assim, cara, eu fui lá para aquele Iron Man, né? Mas o meu maior medo era quando eu cruzasse a linha de chegada, porque eu sei que daquele momento ali minha vida ia ter que mudar. Então, assim, às vezes você, cara, eu quero viralizar. Sim, meu amigo. E aí, viralizei. E agora eu vou pra onde? Eu faço o quê? Se eu não tenho um caminho, um repertório, né? Agora, eu acho que o bom da gente ainda não ter viralizado de uma vez é porque tá dando tempo pra gente ir construindo uma jornada, uma caminhada. Mesmo porque a gente já falou aqui em outro papo que a gente não tem algumas opiniões bem definidas sobre algumas coisas, né? Sim. Acho que essa é a graça do caminho também do artista, né? Do criativo, é ir desbravando e aprendendo. Estamos no processo. A prova disso é as faculdades que a gente entrou e saiu, né? Exatamente, né? Enfim, galera, nós já estamos aqui já com o quê? 27 minutos e estamos falando sobre como ter ideias. E o Pedro colocou aqui também uma coisa interessante para a gente falar, que é como começar a compartilhar o que você sabe na internet. Diga aí, meu amigo que está viralizando. Não, Cara, eu acho que não tem nenhum segredo de como você começar a compartilhar isso na internet. Eu acho que a internet é uma excelente ferramenta para você testar as coisas. Verdade. Né? Tipo assim, você tá meio indeciso? A gente que falou sobre isso também, que o Murilo Gun já me ensinou bastante sobre isso. Ele disse que antes de testar algumas piadas na época que ele era humorista, ele colocava no Twitter. Aqui ele tinha mais recompartilhamento, aí ele levava pro palco, entendeu? Verdade. Eu acho que a gente pode fazer isso em caso de texto, de foto, de vídeo, de ideias, de sei lá. É porque às vezes a gente quer estar perfeito, né? E eu vi um cara falando, acho que foi o Pinho. Melhor feito do que perfeito, né? Porque perfeito a gente não vai estar, né? Enquanto eu tô ali querendo a ideia perfeita, tem gente fazendo. Então, assim, acho que a ideia de compartilhar é a gente pegar o que a gente sabe, né? E o que a gente sabe pode parecer pouco para nós, mas para alguém vai ser muito. Né? Pega o que sabe e vai dividindo, vai servindo, vai compartilhando, vai ensinando, né? E daqui a pouco isso pode se tornar algo maior, pode virar uma fonte de renda, né? Enfim. Essa é a graça. Então não tem segredo não. Você teve uma ideia, tem uma ideia, você tem aí Você gosta de escrever pensamento, né? Eu fico encucado com as pessoas que escrevem. Eu conheço muita gente que escreve, cara. Mas, bicho, eles não postam os textos deles, entendeu? Não sei por quê, entendeu? Não manda pra alguém. Eu, particularmente, por exemplo, tenho vários amigos que escrevem, mas eu nunca recebi um texto dele. Falei, cara, lê aí, entendeu? A não ser que ele mande pra outras pessoas, né? Vai saber, entendeu? Mas eu acho importante você pegar esse feedback, né? Compartilhar. A pessoa escreve milhões de poemas, mas você não sabe que ela escreve. Verdade. Você está escrevendo para você mesmo? Beleza. Mas eu acho importante você dividir essas ideias com outras pessoas para você ter um outro background, outra forma de ver, né? É isso? É isso, PH? Por hora é isso. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Tu quer falar mais alguma coisa aí, mano? Dos livros que tu tá lendo, dos filmes que tu tem visto? Ixi, eu não tenho visto nenhum filme. Tô com uma demanda enorme de livro pra ler. Enfim, umas leituras aí bem cabulosa. Bem cabulosa. Galera, eu também tô sem ver muita coisa esses dias. Enfim, o ano começou. Essa é a verdade. Finalmente, fevereiro, começou. O ano começou. Mas eu queria só voltar aqui uma coisa, cara, que eu lembrei. Nós estamos em mês
de Conferência Correndo na Contramão. Ixi, eu acho que a gente vai trazer o pastor aqui, Joane, para falar sobre a conferência. Inclusive, já recebi um áudio aqui do pastor Márcio para abertura. A abertura, né? Muito serviço aí. Pois é, depois eu vou ver a possibilidade do pastor Joane, viu, pastor Joane? Você vir aqui trocar uma ideia sobre a conferência, a pastora também, não sei, e a gente conversar sobre as doideiras que acontecem na conferência. Conferência Correndo na Contramão é uma conferência muito importante que, cara, abriu portas para nós. Sim, verdade. De usar a nossa criatividade, a forma como a gente... Ali foi um impulsionador para nós, os artistas, né? É uma plataforma da igreja mesmo, local, né? exatamente. Uma plataforma para música, oportunidade. para música, para audiovisual, para marketing, para arte em geral. Verdade, cara. Para dança enfim, pastor Joane, depois a gente vai cobrar aí o senhor para colar aqui com a gente bater esse papo, quem sabe na próxima terça-feira. Beleza? Se Deus quiser, tamo junto. É isso aí, gente. Só lembrando, se você está ouvindo isso aqui no Spotify, avalie essa bagaça aí, beleza? Se você está no YouTube, clica aí nesse compartilhar, clica no curtir também, comenta aí sobre essas doideiras que a gente conversou aqui. Essa é a ideia do podcast, é 30 minutos para não encher o saco de ninguém. Falou, é nóis. Valeu, tamo Anso. junto. Valeu. Tamo junto, é nóis. Valeu.